Na verdade, assim, eu conversei com o Souza, a gente já tem um material pronto que a gente utilizou recentemente no workshop da BBC e da Febraban. Não sei quantos de vocês aqui tiveram a oportunidade de participar, mas eu não vou repetir o que a gente apresentou naquele dia, não. Eu vou fazer uma apresentação um pouco mais sucinta, vou ver se a gente consegue dedicar mais tempo aqui à abordagem de algumas questões, já que naqueles workshops eu não tive a oportunidade de falar um pouco das questões, acabou ficando a cargo dos meus colegas de outros bancos, né? E também tentar guardar um pouquinho de tempo, né, Souza, aqui para a questão de dúvidas, né? Acho que é o mais rico, se a gente conseguir abrir no final ali, é interessante para as dúvidas aí que possam surgir. Então, eu agradeço aí a você, Souza, o convite. Estamos aqui também, né, com a doutora Francine e a Bruna, correto? Que estão juntos com a gente aqui nessa empreitada, não é isso? Isso. Então, mais uma vez agradecer, tá, a presença de vocês, da Bruna, da Francine, principalmente aqui do Marcos. E dizer o seguinte, Marcos, nós estamos aqui com, até o momento, 46 pessoas, né? Distribuídas aí no Brasil inteiro. A gente vai explanar um pouco aí sobre a importância da mentoria e essas questões que você trouxe. E lá, no finalzinho, a gente deixa um tempo para que todos possam participar também das suas dúvidas. Tá ótimo, excelente. Então, como eu falei, eu peguei o material aqui que a gente utilizou, porque já é um material bastante completo, mas eu vou passar aqui de uma forma mais sucinta, tá? Então, eu já começo aqui da questão de quais foram as alterações para 2023 e o que acontece para que todos tenham ciência, né? Até o ano passado, a gente tinha sempre uma amostra de 120 correspondentes que eram selecionados para essa etapa do questionário. Então, o Brasil aí tem mais de 4.000, 5.000 correspondentes, e a cada ano 120 eram selecionados para responder o questionário. Esse ano de 2023, ele traz uma novidade, que é a ampliação desse número de 120 para 150, né? Então, não é nada, são 30 correspondentes a mais. A contrapartida em relação a esse aumento diz respeito à redução dos correspondentes que vão participar da videoinspeção. Eu não sei até que ponto aqui alguém já pôde dessa etapa, ou mesmo se todos conhecem, mas tentando resumidamente aqui botar todo mundo a bordo, né? Até o ano passado, depois do questionário, você ainda tinha ali dos 120, 30 correspondentes que eram selecionados para participar de uma videoinspeção, onde isso tomava o dia inteiro, né? Souza acho que teve a oportunidade aí de participar de algumas, e aí aquilo que você respondia no questionário, você tinha que evidenciar ali ao vivo, não era uma visita presencial, mas era por vídeo, e você tinha que abrir o sistema, você tinha que mostrar, demonstrar o processo, enfim. Não que fosse um problema, mas isso envolvia bastante energia, né? Você imagina passar um dia inteiro ali mostrando, tendo que abrir sistema, tela. Então, muitos pegaram um certo trauma disso, falaram, Marco, eu tenho chance de ser selecionado para vídeo inspeção, e a gente, evidentemente, não participa do processo de seleção, e a gente procurava ajudá-los aí da melhor maneira possível, tá? A contrapartida, então, como eu falava, é que esse ano tivemos o aumento de 120 para 150, e a redução de quem vai para a videoinspeção. Se ano passado eram 30, esse ano vão ser apenas 10, tá? Então já diminui bastante a chance aí de alguém ser selecionado para essa etapa. A expectativa é que para o ano que vem essa etapa de videoinspeção deixe de existir, né? Mas por que isso tudo? Por que essas mudanças? E aí tem a ver com a primeira frase do slide, tá? A exigência esse ano do envio de evidências, ela vai estar muito maior. Quem já teve a oportunidade de ler o questionário desse ano, espero que todos já tenham feito isso, e comparado com o do ano passado, observou que a maior parte das questões agora, no seu enunciado, traz ali a exigência, né? Traz a questão de que para aquela questão devem ser anexadas evidências. Então, se a gente puder gravar uma ideia aqui dessa 1 hora que a gente vai passar juntos, a ideia que tem que ser gravada, que tem que estar aí na mente de todos nós, é isso, é questão de evidências, tá? As respostas das questões dificilmente elas vão ser binárias, né, como eu costumo chamar. Não são questões de resposta sim ou não, faço ou não faço. A questão ela vai perguntar
qual é a sua situação sobre determinado processo, e na maioria das vezes ela vai pedir que você anexe evidências sobre isso. E aí as evidências são as mais variadas possíveis, né? Desde um print de tela, uma cópia de um e-mail, a um manual, a um documento que comprove aquilo. Enfim, a gente vai, na medida que a gente conseguir avançar nas questões, tentar dar alguns exemplos, mas isso tem que ficar muito claro, tá? Eu costumo usar também um outro exemplo que imagine, né, que você está querendo impressionar bem ali quem vai fazer a avaliação do questionário de vocês. E as pessoas que vão estar ali são profissionais da Ernst Young, uma empresa reconhecida de auditoria, são pessoas que já conhecem do mercado de consignado, mas elas não conhecem a empresa de vocês. Então, vocês têm que vender a empresa de vocês da melhor maneira possível. É claro, sempre dentro da responsabilidade, sempre não criando nenhum cenário que não corresponda à realidade, mas dentro daqueles cuidados, dentro daquela boa governança que vocês têm que dar o maior detalhe possível de como o processo funciona, para que quem do outro lado for avaliar, entenda e fale, não, realmente aqui esse processo é feito com qualidade. Não é isso, Souza? Acho que é o principal. Eu sei que você também tem batido nessa tecla aqui, mas a gente vai falar muito sobre isso no transcorrer aqui da nossa conversa, porque a gente observa muito correspondente que tem o processo, não conseguiu transparecer isso na resposta, e aí na hora H, em vez de levar o conceito atende, que garante 100% dos pontos da questão, leva apenas o atende parcialmente e deixa metade dos pontos da questão na mesa. E definitivamente é algo que a gente não quer, porque são pontos importantes aí até o atingimento da nota mínima de 75 que a gente quer ver todos vocês atingirem. Isso, Ok? Marcos. Isso. Importante que você frisou aí, Marcos, a questão das evidências, da não criação, né, da não maquiagem de evidências, que seja evidenciado aquilo que realmente existe. Tá, eu não vou conseguir um atende, totalmente atende aqui, mas eu posso ir para um parcialmente, atende parcialmente. Importante que aquela evidência consiga refletir o mínimo possível, ou melhor, o máximo possível, o cenário ali atual, né? Então, nada de criar evidência para que mais tarde não venham complicações, né? Até não poder evidenciar de forma concreta aquilo que foi mostrado. É, perfeito. Uma resposta que não corresponde à realidade, a chance dela sobreviver tanto ao processo de avaliação como a um eventual vídeo inspeção, ela é mínima, ela é praticamente zero. Então, de fato, não vale a pena criar alguns. Não estou dizendo que seja o caso aqui, mas não valeria a pena criar um cenário que não corresponda à realidade, porque isso certamente é pego na avaliação. Em anos anteriores, a gente já detectou, já verificou isso com muita frequência. Então, o ideal realmente é fazer uma resposta forte, consistente e sempre em linha com o que acontece na realidade. Tá bom? Bom, só relembrando aqui, a gente tem a versão completa e a versão reduzida do questionário. Imagino que se alguém ainda tem dúvidas sobre qual versão vai responder, apesar aí da informação de qual é o critério, né, que é a quantidade de contratos em carteira, isso vai ficar claro quando vocês tiverem acesso à plataforma, que está previsto ali a partir do dia 19 de junho, tá bom? Bom, vamos para frente. Aqui é um tópico que talvez já seja do conhecimento de muitos, mas é sempre importante bater, porque se você conhece a regra do jogo, você tem chance de ir melhor nele, né? Então, vocês têm as questões com pesos diferentes. São 4 possibilidades, né? A alta relevância, média, baixa e informativa. E o que é importante? As questões de peso valem, as questões de alta relevância valem peso 4, média relevância peso 2, baixa relevância peso 1 e informativa 0. Eu sempre dou essa dica, né, de que todas as questões são importantes, mas é natural que a gente dê prioridade e comece por aquelas de alta e média relevância, tá? Então, se a gente precisa obter uma nota mínima de 75, naturalmente, todas as questões de peso 4 elas têm que ser as primeiras a serem atacadas, as primeiras a serem discutidas perante a equipe, porque naturalmente o peso dela é muito maior do que as de baixa ou mesmo de média relevância, tá? Imagino que também a essa altura do campeonato, que todo mundo já recebeu o questionário, esteja muito fácil de identificar, uma vez que essa informação é transparente para vocês, quais são essas questões e quais os respectivos pesos, ok? Na tabela da direita, também já falei rapidamente,
mas a possibilidade de nota de vocês está aí na tela, ou seja, se ela atende os pré-requisitos, ela leva 100% da pontuação, se ela fica pela metade, se ela deixa de atender algum critério, ela fica com 50% da pontuação, se ela não atende, ela leva 0% da pontuação. Eu sempre costumo, no final do exercício, olhar como foi, e a gente tem, infelizmente, uma grande quantidade de questões que fica com esse atende parcialmente, né? E aí a gente vai procurar, na hora de ver as questões aqui, dar algumas sugestões de como vocês não deixem esses pontos na mesa, tá? E nesse caso aqui, eu sempre digo, a Ernst Young, ela é rigorosa, porque se de fato faltar alguma abordagem ali, muito provavelmente vocês vão ficar aí com atende parcialmente e vão deixar metade dos pontos da questão na mesa. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu imagino que sejam conceitos já conhecidos de vocês, mas eu fiz questão de fazer essa breve retrospectiva aqui, tá bom? Não vou me ater aqui, porque aqui nada mais é do que a divisão das questões por pilar. Isso aqui é importante, mas, enfim, a reunião está sendo gravada e a qualquer momento aqui vocês podem recorrer a essa informação, ou no final também eu fico à disposição aí para as dúvidas, tá bom? Aqui são os pesos de cada pilar. Aqui eu vou gastar um pouquinho de tempo, embora já tenha abordado isso no workshop, mas reforçar alguns temas, né? Então, o que acontece? A gente começa o questionário aí no do dia 19 de junho. É importante, né? Imagino que todo mundo já esteja aí com seu comitê, com a sua sala de guerra montada. Se porventura alguém não tiver começado ainda, passou da hora, é fundamental aproveitar o feriado, final de semana. Nós temos o prazo, vai até 30 de junho, né? Então começa dia 19 de junho e termina no dia 30 de junho. Nós estamos a exatas 3 semanas aqui do término do prazo para as respostas. E é fundamental vocês se organizarem, juntarem as áreas da empresa para vocês poderem ter um melhor desempenho e todas as questões serem atendidas aí com sucesso, tá? Uma ação importante, e eu digo sempre, a primeira ação é ler o guia de requerimentos, que é o manual que informa ali os detalhes, o que é requisitado. Então, além da questão, além do questionário, você tem esse guia de requerimentos que detalha um pouco melhor o que se espera de cada questão, tá? É fundamental. Outra dica para quem já participou de processos anteriores é sempre recuperar o exercício do ano passado. Não tem nada melhor do que a gente aprender com os erros nossos do passado. Então, imagina, você tomou atende parcialmente numa questão no ano passado. Lá nos comentários vai estar explicitado o que ficou faltando. E aí você não pode deixar de aproveitar essa oportunidade para ganhar os pontos integrais aí no exame desse ano, tá? Então, quem participou em anos anteriores, principalmente do ano passado, não deixe de revisitar o seu questionário, os seus comentários. Ali vai ter muitos inputs para esse ano conquistar os 100% de cada questão, tá? Que mais? A questão, né, das reuniões periódicas, né, é importantíssimo. Eu sei que muitos de vocês nomeiam uma pessoa responsável, um CPF responsável, mas responder o questionário é sempre um trabalho de equipe, né? Por mais que tenha alguém que possa orquestrar os trabalhos, é fundamental a participação de todas as áreas, porque o questionário abrange todas as áreas de atuação da empresa, né? Do comercial, RH, operações, jurídico, tecnologia, enfim, todo financeiro, todas as áreas são importantes. E a sugestão que a gente sempre dá, se você tem aí um fornecedor de tecnologia, ou mesmo um consultor, alguém que te ajuda na questão de LGPD, traga essas pessoas aí para o comitê, para a sala de guerra, porque os pilares, tanto de tecnologia como de LGPD, vocês sabem, são representativos, têm um peso grande, né? Então é fundamental que eles estejam a bordo aí ajudando vocês a responder o questionário, tá? Uma recomendação muito importante, tenho certeza que Souza, né, já bate bastante nessa tecla aqui, mas só para reforçar, toda vez que o questionário ele cita a necessidade de uma política, ele pergunta se vocês têm uma política, significa que essa política ela deve ser formal, portanto, além de ser escrita, ela tem que conter alguns detalhes, né? Ela tem que conter a data de criação, quem foi o responsável pela aprovação, qual é a versão dessa política. Então, por exemplo, se você fez uma política no ano passado de treinamento,
espera-se, imagina-se que a cada 12 meses todas as políticas sejam revisitadas. Ah, Marcos, mas eu não tive nenhuma alteração na minha política, continua tudo ok. Não tem problema, isso é perfeitamente possível, mas você tem que deixar claro no documento que ele foi revisitado, né? Então você vai colocar ali que esse documento foi revisitado na data tal e que a versão agora é a 2.5.2, alguma coisa assim, tá bom? Então deixar claro que as políticas são revisitadas aí pelo menos a cada 12 meses. E por fim, a questão da réplica e da tréplica. Muitos me perguntam, Marcos, como funciona essa réplica? É melhor eu responder logo? É melhor eu responder no final? Eu digo sempre assim, não existe uma receita de bolo certa, mas é importante vocês terem conhecimento o seguinte: quem primeiro começar a imputar as respostas na plataforma no dia 19, certamente vão ser os primeiros a receber os comentários e a avaliação da Ernst Young, tá? Isso possibilita uma chance de usar esse momento da réplica com mais tranquilidade, tá? Ali no final, perto do dia 30 de junho, quando todo brasileiro, né, normalmente acaba deixando tudo para a última hora, e isso acaba congestionando ali o canal com a Ernst Young. É claro que eles são bastante diligentes, mas sem dúvida no início eles estão mais livres e a possibilidade de aproveitar melhor essa réplica, ela existe, tá? Então vai muito de cada um. Se eu já estou pronto, se eu já estou maduro aqui, use o prazo inicial e já impute as respostas logo no dia 19. Ah, não, Marco, ainda estou revendo muita coisa, ainda estou precisando amadurecer algumas coisas, aí sem problema, deixe para o final, tá? Todos vão ter direito à réplica, mas o que eu posso dizer é que quem faz primeiro acaba tendo isso daí talvez com uma maior atenção, uma vez que não há um congestionamento tão grande. Ok? Ô, Marcos, Pois não. só uma palavrinha dentro do que você falou. Muita gente recebeu um e-mail, né, informando da seleção, agora no mês de maio, algum dia no final de maio. Mas, independente se tenha recebido antes ou depois, você tem que ver a ansiedade que gera-se dentro da empresa. Então, é bem interessante ali, a gente está lidando de perto com eles, embora remoto, mas a gente está acompanhando o dia a dia deles. Então gera-se uma ansiedade, uma expectativa. E aí o pessoal começa a pensar por onde é que eu começo, é muita coisa. Tinham pessoas que ainda não tinham visto o questionário. Poxa, Souza, é muita coisa, onde é que eu começo? Cadê as evidências? Eu não tenho nada de evidências ainda, o que é que a gente faz? Então, justamente esse respirar, né? Dessa sala de guerra, montar aquela sala de guerra, esse respirar, dar uma olhada no questionário. E aí, como é que a gente trabalhou, Marcos? Só abrindo um pouquinho aqui. Então, imediatamente na primeira semana, lá a gente pediu que fossem gerados os procedimentos, né? Dentro das novidades que vem hoje na monitoria de 2023, é essa. Muitas questões da videoauditoria foram incorporadas ao questionário. Então, já tinha, sim, que descrever o procedimento, só que dessa vez de forma ainda mais rica, né? A importância de citar o passo a passo. Eu sempre digo, ó, o Marcos vai trabalhar hoje no seu Corban. Ele precisa chegar no seu setor, olhar o procedimento, olhar a política e saber caminhar ali, sem estar fazendo muitas perguntas, tá? E depois disso a gente organizou lá um material no Trello e o pessoal está respondendo as questões e está gerando evidência, está gerando passo a passo. Eu queria só abrir um pouquinho, Marcos, para ali para a Bruna, se você me permite. Eu Claro, queria que ela lógico. contasse aí como é que foi ela estar vindo pela primeira vez nesse universo da monitoria. Eu queria que ela contasse para a gente como é que foi essa experiência inicial aí, que conselho você traz para os demais e o que é que você está levando de aprendizado nesse momento. Bom dia, pessoal. Para quem eu não cumprimentei, meu nome é Bruna, sou da Nova Promotora. Como o José comentou ali, esse é o primeiro ano que a Nova está participando da auditoria, né? Então, para a gente, aconteceu no melhor momento. Como a Nova ela é uma empresa nova no mercado, então muitas coisas já estavam no radar da Nova de estruturar, né? Então, com esse sorteio da auditoria, veio no melhor momento para que a gente pudesse parar, rever todos os nossos processos, colocar na prática. Como o José falou ali no começo, foi um choque, né?
porque a gente se viu assim num período bem curto e a gente colocar tudo no papel, mas como o José comentou ali, a gente montou uma sala de guerra, a gente contou com todos os funcionários, os colaboradores aqui de todas as equipes, para todos pararem. A gente identificou que aquele era o momento, era a prioridade e a gente precisava colocar no papel, né? Então, aqui para a gente foi uma experiência bem grande, eu acho que um crescimento bem bacana para a Nova, até para a gente ver o que a gente tem de bom dentro da empresa, o que a gente precisa melhorar a cada dia, e como o José comentou, se hoje o José entrar aqui dentro da Nova, ele não vai precisar fazer muitas perguntas, ele já vai conseguir identificar através do nosso material, da nossa política, saber o que a gente faz na prática, como que a gente trabalha com qualidade. Então, está sendo uma experiência bem bacana para a gente. Excelente. Obrigado, Bruna. Pode seguir, Marcos. Excelente. É bom ouvir esse testemunho. Eu, particularmente, também já ouvi aí testemunho de vários empresários, né, que já tinham uma operação de porte grande, porte médio, enfim, mas que os processos estavam muito na cabeça das pessoas, né? E quando você tem processos que estão apenas na cabeça das pessoas, você fica vulnerável, porque se essa pessoa amanhã ou depois precisar sair de uma licença médica ou mesmo sair da empresa, enfim, e você não tiver os processos estruturados, formalizados no papel, corre-se um risco grande de você ter ali uma descontinuidade na empresa, né. Então esse questionário, além de toda a questão de exigência da autorregulação, ela tem um benefício, né, eu sempre digo, ela tem um efeito colateral positivo, para os empresários, isso confirmado por várias conversas que eu tive aí ao longo desse tempo, que o empresário vira para mim e fala: "Pô, Marco, estava tudo solto, estava tudo muito informal", né. É claro, o questionário traz uma carga de trabalho aqui para a gente, mas traz benefícios também, porque na hora que eu tenho que criar manual, na hora que, como o Souza falou, eu preciso deixar a empresa aqui pronta para amanhã ou depois entrar algum funcionário e ele já ter ali a forma como vai trabalhar, o roteiro, isso ajuda bastante, né. Então, acho que todos aqui estão querendo ver, fazer as suas empresas crescerem, e para uma empresa crescer, ela precisa se estruturar, ela precisa se formalizar, então não deixar as coisas, né, na cabeça das pessoas, enfim, isso acaba gerando fragilidades para o próprio negócio. Então, podem ter certeza que na medida que vocês atenderem aqui as questões do questionário, vocês vão estar melhorando também, sem dúvida alguma, a governança da empresa de vocês, tá bom? Bom, eu acho que como pois não? Marcos, aqui é a Fran. Sobre a questão ali dos processos, né, que fica muito na cabeça, eu acho que todo empresário brasileiro tem os processos na cabeça, né? A gente quer abraçar muito nossa empresa com medo de ela não prosperar se a gente não estiver de perto. E quando veio ali o questionário para alguns assessorados meus, né, até que a gente fez essa parceria com o José, eu falei para eles assim: imaginem que vocês estão de férias e o gerente geral da empresa de vocês ficou doente. Um funcionário novo consegue trabalhar sem eles? Não, não consegue. Então, a partir de hoje, eles têm que conseguir. E é isso que Perfeito. vocês têm que colocar na ponta do lápis o que está na cabeça de vocês. Foi um trabalho de formiguinha, a gente ficou bem assustado no início, mas hoje eu vejo que, sabe aquele mal que vem para o bem? Que a gente É achava isso. não, meu Deus, o que eles querem disso da gente? E hoje a gente vê que as empresas, elas estão sendo formalizadas, tem processo, está tudo bem certinho. Ano que vem, para os primeiros, né, que entraram agora no monitoramento, ano que vem vai ser muito mais tranquilo, porque eles já estão com o procedimento todo redondinho, né? Isso foi muito bom. Perfeito. Então, tudo que fica na cabeça do empresário hoje está no papel e a empresa consegue ir com mais fluidez e o empresário pensar em novos projetos, né? Perfeito, excelente, é exatamente isso, é isso mesmo, pode parecer custoso no primeiro momento, mas os benefícios colhidos são enormes, são muito superiores, né. Excelente, ótimo. Bom, depois dessa abordagem inicial, pessoal, a gente entra aqui em algumas questões, né, que foram pinçadas, são as questões de maior peso, e muitas dessas questões são as questões onde a gente observa o maior número de não atendimento, tá. Então a gente pega elas aqui agora para dar algumas sugestões. Essa primeira questão, naturalmente peso 4, ela diz respeito à política de relacionamento de atendimento com clientes. E é comum
a gente ouvia a seguinte questão: ah, Marcos, mas eu não trabalho direto com o cliente final, eu só tenho subs e parceiros, eu não tenho venda própria, então eu não preciso ter essa questão, né? E a resposta é: precisa, precisa. Por quê? Aqui o que se espera é que cada correspondente tenha a sua política e ela seja compartilhada, ela seja utilizada não só pelos colaboradores, mas como pelos subs e parceiros, tá? Então, você, correspondente, você tem que ter a sua política e você tem que fazer com que ela seja cumprida por colaboradores, subs e parceiros, tá? Essa política, ela pode ser o mais ampla possível, ela vai ter o jeito de vocês atender, ela vai ter os valores da sua empresa, mas ela não pode deixar de ter esses 6 tópicos que estão listados aí no slide. Se uma questão não contiver um desses 6 tópicos, você pode ter certeza que ela vai levar, no máximo, um atende parcialmente, tá? Então, para levar o 100%, para levar o conceito atende, ela precisa conter necessariamente esses 6 tópicos que estão no slide e que estão também no guia de requerimentos, aquele manual que eu falei que é imprescindível que vocês leiam antes de responder o questionário. Marcos, que 6 tópicos são esses? A política de vocês, então, deve orientar colaboradores, subs e parceiros que o não perturbe deve sempre ser consultado antes da abordagem de um cliente, tá? Essa mesma política deve conter orientação de que todo mundo tem que utilizar um script de atendimento, tá? A política tem que conter a necessidade de você apresentar a oferta de todas as instituições com as quais você trabalha para o seu cliente, todas as instituições habilitadas. A política tem que conter a necessidade de você acompanhar a proposta do cliente até o final e se comunicar com ele no caso de pendência. Ela tem que conter também as exigências da autorregulação e, finalmente, a orientação sobre o atendimento de clientes potencialmente vulneráveis. Alguns desses tópicos aqui, eles têm questões específicas e a gente vai abordar na sequência. Mas como documento macro, como uma política, ela não pode deixar de conter referência a esses 6 tópicos aqui, tá? Então, gente, para levar os 4 pontos dessa questão, tem que conter esses 6 tópicos. Então, na sala de guerra, no checklist final de vocês, peguem a resposta de vocês e confirmem. Pô, aqui fez a referência ao nome perturbe? Fez. Ah, aqui falou das exigências da autorregulação? Fez. Ah, aqui falou do público potencialmente vulnerável? Fez. E se não tiver atendido algum desses 6 itens, é porque a questão está incompleta. Então, os responsáveis aí, né, quem orquestra, não pode deixar de fazer essa conferência, porque todo ano, ainda ano passado, eu vi correspondente médio, correspondente grande, pequeno, deixar de levar o 100% da questão porque deixou de fazer referência a algum desses tópicos, tá? Então, fica a dica aqui de vocês, né, atentarem para esses cuidados aqui. A política pode ser mais abrangente, mais ampla, mas esses 6 tópicos ela não pode deixar de conter, ok? Vamos adiante. E agora a gente vai para as questões do não me perturbe, né? Questões 2 a 12. E tá com parênteses aí de muito importante, porque todas são questões de alta relevância, portanto, de peso 4. Ô, Marcos, e é uma questão que gera muita dúvida, tá, pessoal? Como é que vai? Eu sei que você vai entrar nesse tópico aí, como é que evidencia, tá? Entra naquele viés que você falou, mas eu não atendo o cliente, eu não divulgo base de prospecção, eu não recebo, tá? Mas aí você vai reiterar o que a gente já tem dito, né, nas outros encontros e mostrar o quão importante é evidenciar isso aí. Perfeito. Nesse tempo todo aqui, eu já tive a oportunidade de ter mais de uma centena de reuniões com correspondentes, e como o Souza bem falou aí, a gente às vezes escuta alguns comentários do tipo: ah, mas como é que eu vou monitorar o meu parceiro? Ah, como é que eu vou me meter na base de prospecção que ele tem? Como é que eu vou garantir que ele está consultando o não me perturbe? Gente, não tem como fugir da legislação, né? Da mesma maneira que os bancos são corresponsáveis pela atuação de seus correspondentes bancários, os correspondentes bancários são corresponsáveis pela atuação dos seus parceiros e subestabelecidos. Então, eu já vi resposta
dizendo, eu não tenho como monitorar o meu sub e o meu parceiro. Essa é uma questão que está fadada a levar o não atende, a levar 0% da questão. Porque se até aqui você não entendeu que essa é uma obrigação sua, significa que, de fato, você não entendeu ainda a legislação no que diz respeito à corresponsabilidade de bancos, de correspondentes e de subs e parceiros. Tá? Então, não dá para fugir dessa responsabilidade. Eu preciso ser enfático aqui nesse ponto, porque ainda tem muita gente que acha que não tem como fazer isso. Né? Então, o que é importante aqui? Você tem que atuar, você tem que ser vigilante, você tem que ser diligente em relação à atuação de seus subs e parceiros. Eu vou dar alguns exemplos aqui, são práticas e exemplos já comprovados, então tem uma série de correspondentes que adotam esses procedimentos e que, na hora da avaliação, levam um conceito atende. Por isso que eu digo, já é comprovado que é aceito pela Ernst Young e que basta vocês adotarem ou adequarem o procedimento de vocês para contemplar isso também. Então, primeira coisa, eu imagino que todo mundo aqui tem algum tipo de interação com esse parceiro, uma visita do time comercial, e é muito importante que nessa visita comercial, nesse relacionamento, nessa reunião que vocês tenham com parceiros, vocês utilizem aí o que eu chamo de um checklist de atuação desse parceiro, tá? Então, você tem que ver a base de prospecção dele, se ele está atuando com não me perturbe ou não, se ele está tendo reclamação, se ele cumpre a LGPD, se a fachada dele está atendendo os requisitos ou não. Então, tem vários tópicos que estão listados lá no guia de requerimento que vocês precisam ter um checklist e a sugestão que a gente sempre dá é, nessa visita de relacionamento comercial, o gerente, o empregado seu que faz esse papel, ele possa pegar o checklist e listar, né, todos os pontos ali, conversar com o parceiro e fazer as suas anotações. Isso aqui ele atende, isso aqui ele não atende. Tá? O importante é que, na volta, aqueles itens que eventualmente tenham sido marcados como não atende, eles sejam pauta de um plano de ação, né, de um plano de correção daqueles tópicos. Então, por exemplo, se um gerente comercial teu fez uma visita ao parceiro, detectou, por exemplo, que esse parceiro não está tendo o devido cuidado com o não me perturbe, isso tem que estar apontado no checklist, e quando isso voltar para a empresa de vocês, isso tem que gerar algum plano de ação, né? E até mesmo, no caso de reincidência, algum tipo de política de consequências, né? Se você já alertou o seu parceiro e ele continua repetindo o erro, você tem que aplicar alguma medida punitiva, desde uma advertência, de uma suspensão, de um bloqueio, para mostrar que você é diligente em relação à atuação dele, tá? Então, no caso específico aqui que ele está cobrando do não me perturbe, é necessário que você faça essa diligência, que você cobre, que você pergunte dele. E o melhor exemplo que ilustra como provar, como gerar a evidência que a Ernst Young espera ver de que vocês estão respeitando o não me perturbe, consiste no seguinte: pegue a base de prospecção de vocês, faça isso uma vez por semana, uma vez quinzenalmente, né? Pelo menos quinzenalmente. Pegue a sua base de prospecção, cruze com a base do Não Me Perturbe, que é compartilhada pelos bancos, e aí vamos imaginar que você tem na base de prospecção 10 mil clientes. Você cruzou ali com o Não Me Perturbe e identificou 50 nomes. Você printa isso e exclui esses 50 nomes, da sua base de prospecção, mostrando que você está sendo diligente, que você está acompanhando esse processo, e guarda isso para gerar evidência, de maneira que você vai poder provar que você está pegando os nomes que estão no nome perturbe, excluindo da sua base de prospecção e, portanto, não vai abordá-los, tá? Essa é uma prática já reconhecida, já aceita, já adotada aí por inúmeros correspondentes que conseguem levar o conceito atende nessa questão. E aí, além de você atuar na sua própria loja, se você tem, né, venda própria, você também fazer isso não com todos, mas pega ali 4, 5, 6 parceiros seus e peça a repetição desse processo, né? E peça o print da tela e peça a comprovação de que aqueles nomes foram excluídos da base, tá? Então, de novo, essa é uma prática já reconhecida, já acatada e que tem gerado sucesso aqui para quem tem utilizado nas questões
que tratam do não me perturbe. Os outros tópicos aqui da questão dizem respeito a garantir que esses parceiros estão recebendo, né, essa base do não me perturbe e também que eles estão respeitando aqui a LGPD. Parece incrível, mas eu já vi resposta de correspondente admitindo no questionário que tinha adquirido bases por meios não oficiais, né? É quase que como se falasse assim, eu fui ali na 25 de março, que é uma rua famosa em São Paulo aqui, e adquiri ali um pendrive, um DVD com base de clientes que não são legais, né? Ora, se você tem essa prática, não tem como você levar aqui um não atende, e isso certamente vai prejudicar aqui na sua avaliação, tá? Então é muito cuidado, muito zelo aí com essa questão das bases, né? Você tem que ter o termo de consentimento do cliente, você tem que ter a certeza de que aquela base ali ela foi adquirida ou por uma visita do cliente, enfim, tem todos os cuidados aqui para garantir que as bases são legais e principalmente aqui na questão do não me perturbe, que você não está fazendo uma abordagem devida a esse cliente. Marcos, só colocar 2 pontos aí importantes, Claro. você citou também. Eu tenho acompanhado e tenho visto muitos dashboards bem bonitos, Marcos. Eu tô falando bonito e também são eficientes, tá? Agora, é o que você falou, não adianta que a gente ter somente aquele dashboard, que o nosso sistema consiga mostrar aquele dashboard, aqueles gráficos, que a gente discuta nos indicadores, mas que a gente não trate algum desse trato que a gente evidencie. Como você citou, um parceiro subestabelecido que tem um certo número de reclamações. Então, foi somente evidenciado nos indicadores, certo? Mas cadê o processo de tratativa dessa não conformidade, né? Um outro ponto que eu vi, Marcos, é que nem todos os sistemas conseguem fazer esse cruzamento aí, tá? Da base de não perturbe com a base de prospecção. Tá? Eu acredito que seja depois dessa auditoria, as empresas sentem com quem te repassa esse sistema e conversam com eles sobre essa possibilidade. Para esse momento, não sendo possível, que a gente crie a evidência de checagem dessa Faz na mão, nem que seja base, na mão, né? Perfeito, Criamos perfeito. evidência, ligamos para os clientes lá dos nossos parceiros subestabelecidos, mas que não deixe faltar esse monitoramento. Perfeito, perfeito. É isso aí, Souza. Excelente. Até complementando, tá, pessoal, aqui na Nova, uma dica do que a gente fez, a gente evidencia semanalmente a lista ali do Não Me Perturbe dentro do nosso sistema da Storm, que é um sistema de gestão CRM, e a gente tem o nosso setor aqui de antifraude que a cada 15 dias, 30, eles fazem esse confronto manual mesmo, conforme o Marcos estava falando ali. A gente extrai toda a produção da Nova, pega a listagem do Não Me Perturbe lá no PAN, que a gente já até evidenciou para o parceiro como ele tem esse acesso também da listagem, caso ele não queira pegar no sistema da Storm que ele utiliza, e a gente faz esse confronto manual. Quando a gente identifica que tem uma possível produção ali para um cliente do Não Me Perturbe, a gente entra em contato e questiona também o cliente, como que ele foi prospectado, se às vezes ele está no Não Me Perturbe por causa de operadoras ou porque realmente é referente a crédito consignado. A maioria das vezes eles informam que eles que foram atrás do corretor. A gente está salvando essas gravações para evidenciar quando a gente for responder o questionário. Trabalhamos também com planilhas no Drive, onde a gente coloca informando que a gente ligou para esses clientes, o telefone, o que o cliente relatou para a gente. Então, eu acho que esse monitoramento, ele é o mais correto de se fazer. E quando a gente identifica também que ocorreu isso, a gente direciona para o parceiro por e-mail, uma sinalização, a gente aplica a advertência, depois a advertência verbal, e dependendo ali o critério, até a suspensão do código dele junto com a nova, se a gente vê que não está dentro dos critérios exigidos. Perfeito. Acho que é um ótimo ponto, Bruna. Toda vez que vocês tiverem alguma ação perante os parceiros de vocês, desde uma advertência, de um pedido de esclarecimento, ou mesmo um caso mais grave, até mesmo de um bloqueio definitivo, isso é muito rico, né? Porque mostra que vocês são dirigentes, que vocês fazem a gestão desses parceiros. Então, evidenciem isso, né? O que a empresa de auditoria Ernst & Young espera encontrar
é que vocês não sejam permissivos com algumas práticas que eventualmente, infelizmente, ainda existem no nosso mercado. Então, se você tiver tido a experiência de aplicar a política de consequências para algum parceiro, não deixe de utilizar isso como evidência, porque vai contar bastante, né? Se a gente conseguir no nosso setor, como aquele velho ditado diz, né? Separar o joio do trigo, a gente vai perpetuar o nosso setor, a gente vai conseguir ter qualidade na nossa atividade. E se você teve a infelicidade, né, o desprazer, mas fez a punição a algum parceiro, isso conta bastante, sem dúvida alguma. Bom? Vamos seguir aqui, sempre atentos ao nosso tempo aqui. Eu quero garantir que a gente tem um tempinho aqui para fazer alguma interação, mas pegando, por exemplo, essa próxima questão da exigência dos scripts, né? E muita gente costumava achar que o script era aquela questão do bom dia, boa tarde, qual é o argumento de venda que você vai utilizar, e também é, tá? Só que o que a gente chama atenção aqui nessa questão 13 do script é que o script ele não pode deixar de prever esses 5 tópicos que estão listados aí na sequência. E aqui também vale aquele ponto de que mesmo que você não tenha venda presencial, cada empresa, cada correspondente tem que ter o seu próprio script, porque ele tem que ser compartilhado com subs e parceiros para que eles possam respeitar esse script e utilizá-lo, tá? Então, além da saudação, além da argumentação de venda, o script ele não pode deixar de conter esses 5 tópicos. Quais são? A apresentação da empresa como correspondente, né? Eu não posso me apresentar como, olha, aqui é do banco XPTO. Não, eu posso falar o seguinte, ó, aqui é do correspondente bancário tal, eu atuo, eu sou autorizado pelo banco tal, eu sou representante do banco tal, mas sempre deixar claro que vocês estão atuando como correspondentes bancários e não que ali é a instituição financeira, o banco diretamente, tá? Então isso tem que estar previsto no script. A outra coisa é a orientação do produto, né? Você tem que dizer para o cliente se aquele ali é um refim, se é uma portabilidade, se é um contrato novo. Não pode deixar isso obscuro, tá? Então, isso também tem que estar previsto no script, qual é a modalidade que ele está contratando. Assim como todas as condições aplicáveis ao contrato. Qual é o valor da parcela, em quantas prestações ele está fazendo, né? Qual é a taxa de juros, tem seguro, não tem seguro. Isso tem que estar previsto no script. Também a questão da possibilidade de cancelamento em até 7 dias úteis, né? E, finalmente, a divulgação de canal de atendimento dos bancos e, se você também tiver canais próprios, incluí-los. Então, esses 5 tópicos, além do bom dia, boa tarde, da argumentação de venda e etc., esses 5 tópicos eles têm que estar previstos no script. Você tem que ter um script por cada canal, né? Presencial, call center e WhatsApp, e ele deve ser compartilhado, então, com colaboradores, com subs e com parceiros, ok? As próximas questões a gente já abordou de alguma maneira, são as questões de público potencialmente vulnerável e de autorregulação, então também questões de peso 4 que tem que ser aí objeto da atenção de vocês. Aqui, uma questão que muita gente falha, essa questão 24, por quê? Como o Souza vinha comentando, né, a questão dos dashboards, vocês precisam ter a operação na mão. Se você tiver isso automatizado, ótimo. Se for através de papel, de planilha Excel, não tem nenhum problema. O importante é garantir que vocês mostrem que vocês têm uma gestão qualitativa e uma gestão quantitativa da operação. Então, vocês sabem a quantidade de vendas por canal, as reclamações que acontecem, os cancelamentos, as fraudes que aconteceram, enfim, mostrar que vocês têm ali a operação na mão. Agora, muita gente falha na segunda parte da questão, que é essa necessidade de demonstrar que esses dados são realmente avaliados e utilizados. Então, você tem que evidenciar que uma vez por semana, uma vez a cada quinzena, naquela reunião que eu tenho certeza que todos vocês fazem para olhar os números, que esses números são avaliados e que, no caso de algum indicador ruim, aquilo ali gera um plano de ação. Então, tentando exemplificar, vamos supor que na reunião semanal de vocês detectaram que tem um parceiro que está com um número de reclamações muito acima dos demais. Vocês têm que evidenciar que isso foi analisado nessa reunião, vocês têm a informação, vocês têm um número, e mais do que isso gerou um plano de ação de como reduzir
esse número de reclamações do parceiro. Então isso vai gerar ali uma visita do comercial, vai gerar uma reciclagem, vai gerar uma política de consequências, né? Uma advertência, uma suspensão, um bloqueio, enfim. Então essa questão aqui, muita gente fica pela metade do caminho porque só mostra que tem os números, mas é importante mostrar que esses números eles são avaliados pelo comitê, pela direção da empresa. E aí vale desde uma ata de reunião, um e-mail que mostra ali a recorrência dessa reunião, enfim, uma ata, né, que mostre como que aquilo foi discutido, tá? Então, são alguns exemplos aqui para levar o 100% do peso da questão. A próxima questão é sobre portabilidade, naturalmente mostrar que vocês são dirigentes em relação a esse processo, uma portabilidade não fica no meio do caminho, tá? Então, telas, muitos utilizam a filmagem como recurso, né? É aceita a filmagem, importante é você mostrar que esse processo está sob controle aí na empresa. E as questões 29 e 30 relacionadas à questão das reclamações. Então, é fundamental mostrar que, de novo, é um processo que está na mão de vocês, que é bem gerido, que vocês não deixam de responder os bancos com as solicitações de evidências, de subsídios, e que vocês se atentam ao prazo que é solicitado pelas instituições financeiras. Então, muitos têm isso em tela, outros têm em planilha Excel, não importa, não tem problema, mas o importante é mostrar que o processo está na mão e que vocês não perdem prazo e fazem isso com qualidade. Ok? Bom, a gente tem aqui a questão das políticas de governança. O que acontece? Todo mundo tem dentro da sua empresa alguns processos críticos, né? Eu sempre cito dois, mas a gente poderia citar vários outros, né? Então, o processo de pagamento de comissão, por exemplo, é um processo crítico e o processo de gestão de acessos é outro exemplo de processo crítico. Eu poderia citar o processo de gestão de reclamações, eu poderia citar o processo de contratação de subestabelecidos e parceiros, mas, enfim, peguem alguns processos críticos e vocês precisam ter, então, um mapeamento desses processos. Como é que é o meu processo aqui de pagamento de comissão? Ele começa aqui pela venda, ele passa pelo crédito da instituição financeira, ele passa pela conferência no extrato, ele passa pelo pagamento do meu parceiro, pelo chargeback no caso de estorno, enfim, fazer o mapeamento desse processo, identificar quais são os riscos e os controles que vocês têm. Poxa, eu tenho o risco de pagar um parceiro antes de confirmado o sucesso da operação e ficar com prejuízo? Eu tenho esse risco. Tá, qual é o controle que eu faço para mitigar esse risco? Né? Eu sou seletivo, eu não faço essa prática para todo mundo, eu tenho chargeback, enfim, identificar qual é a forma que você tem de controlar e de gerir esses riscos. Tá? É importante também que dentro desses processos você tenha alguém que não seja a própria pessoa que executa, né? Porque a própria pessoa que executa, normalmente ela fica viciada, ela não consegue enxergar outra coisa, porque ela já está envolvida no dia a dia, por isso que a gente fala aí da supervisão independente. É alguém de fora, pode ser da própria empresa, pode ser alguém terceiro, que venha olhar o processo e fale, poxa, identifiquei aqui uma oportunidade de melhoria. Aqui você está gastando uma etapa a mais, uma hora a mais nesse processo, e ele poderia ser feito dessa outra maneira. Então, essa revisão dos processos, ela é importante, principalmente sobre esses processos críticos, e depois dessa avaliação, é importante isso ser levado à diretoria da empresa, dizendo, olha, fiz toda a revisão aqui dos processos, não identifiquei nenhuma melhoria possível, ok, isso pode acontecer, ou identifiquei a melhoria é essa, e vamos implementá-la em tal prazo, e vamos fazer dessa maneira, tá? Isso é importante e passa por essa melhoria de governança aí que a gente vem comentando. Souza, como são já 9h56 e a gente tem aqui várias outras questões ainda, eu preferia a gente guardar esses minutos finais aqui para a gente poder interagir com a turma e ver se a gente consegue ajudar em algum ponto específico, em alguma dúvida. Me comprometa com vocês aqui, se eu não tiver a resposta, e muitas vezes acontece isso, eu buscar essa resposta perante a UI aqui para ajudá-los, mas talvez fosse mais rico aqui a gente agora abrir a palavra a todos. O que você acha?
Perfeito, Marco. Você já trafegou aí pelos pontos principais, tá? Pelos pontos que geram dúvidas mesmo, concluindo aí nessa parte da monitoria dos controles internos, né? Lembrando que é necessário que alguém revise esses controles, é necessário que sejam mapeados os processos críticos, tá? Para muitos aí, é aquilo que foi falado antes, já se faz, na prática já se faz. Resta-se apenas documentar. Então, nós temos aqui um público muito bom, Marcos, nós temos mais de 60 pessoas aqui presentes. Então, está aberto Muito o bom. microfone, fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, aproveitem esse momento, tá? Essa reunião está sendo gravada, a gente vai disponibilizar para vocês, mas aproveitem esse momento aí, que o Marcos tem alguns minutos ainda, e aí fiquem à vontade. Legal. Por favor. Quanto mais a gente ouve, Marcos, mais a gente aprende, né? Com certeza. Eu sei que você ministra aí esse treinamento para muitos corbãs, mas quanto mais a gente ouve, cada vez que eu me reúno contigo, eu faço uma anotação, mais de uma anotação diferente, entendeu? Acrescento, né? Então isso é muito bom. Tá? Ah, Então, legal. só lembrar que está aberto o microfone. Tá? Eu vi ali, Marcos, uma questão do 0303, tá? Você passou rapidamente, alguém me perguntou esse ano sobre essa monitoria aí, e eu disse que sim, é obrigatório para a gente for fazer alguma prospecção, que o número já vá também com esse prefixo aí, né, o 0303, não é isso, Marcos? Isso, para todo mundo que atue como call center, né, que faça abordagem para o cliente por telefone, existe aí uma prerrogativa da Anatel que obriga toda empresa, não só correspondente bancário, mas toda empresa que faz essa abordagem por telefone, a se identificar num prefixo de 0303, que é contratada junto a uma operadora telefônica, tá? Então, esse ano a gente teve a novidade dessa questão e, de fato, está sendo cobrado. Imagino que quem atue já esteja respeitando isso, porque vai ser cobrado e, de fato, é uma exigência aí da legislação, né? Além da questão da autorregulação, existe já hoje uma portaria, uma lei sobre isso. Então, quem não estiver cumprindo acaba ficando vulnerável, sujeito também a aplicações de multas aí da Anatel, né? Então, é sempre um ponto sensível. E como você bem falou, tem essa exigência, tem essa previsão esse ano aqui, sim. Foi o único tema novo realmente que apareceu aí no questionário. Perfeito. Temos 60 segundos aí, fiquem à vontade para fazerem perguntas. Mais uma vez, agradecer, Marcos, a você pela sua participação, disponibilidade, tá? E enriquecimento aqui que você nos traz, isso é muito bom. Não, tranquilo. Acho que o pessoal está talvez tímido aí. Eu vou tocar num outro ponto aqui que eu considero relevante. Eu não gosto nem de evidenciar muito isso aqui, mas a gente precisa jogar a regra do jogo, né? A gente precisa ter clareza das regras para a gente poder atuar. Então, o que pouca gente comenta, mas diz respeito aqui, imagina que você é um correspondente que vai responder o questionário pela primeira vez, tá? Aqui na tabela tem como são aplicadas as penalidades. E se vocês observarem aqui na primeira coluna, da primeira avaliação com aplicação de medida administrativa, no primeiro ano, você só leva uma advertência se a sua nota for abaixo de 45. Então, o questionário vale de 0 a 100. O ideal é que você conquiste acima de 75 já no primeiro ano, tá? Mas se no primeiro ano você tiver uma nota entre 0 e 45, você vai levar uma advertência. Se nesse primeiro ano você não atingiu 75, mas você ficar nessa faixa de em atenção, uma nota de entre 45 a 74, ele não te gera essa penalidade. Apenas no segundo ano, se você repetir essa nota, que geraria uma advertência. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Meu desejo é que todo mundo aqui consiga nem 75, né, Souza? Eu já consigo 90 já no primeiro ano. Mas, dado aí o desconhecimento do processo, dadas às vezes as dificuldades, você conquistar no mínimo essa nota de 45, de fato, você tem que perseguir isso, tá? É plenamente factível. A gente já viu vários correspondentes no primeiro ano já estrearem com uma nota boa.
é tudo uma questão de foco e prioridade. Então, nessas 3 semanas que faltam aí para encerrar o processo, não tenho dúvida, se vocês se dedicarem, vocês vão conseguir, tá? E é bom ter a clareza aqui da nota do jogo, né, da regra do jogo, né? Porque buscar os 75, mas pelo menos uma nota ali acima de 45, para que não gere essa penalidade de advertência já no primeiro ano. Perfeito, Marcos. Então é isso, tá? O pessoal pode mandar o depois aqui para a gente, tá? Se quiser falar, ainda dá tempo. Mas agradecer mais uma vez a Bruna, a Francine, a você, Marcos, e a todos que fizeram presentes aqui, mostrando que estão realmente preocupados, engajados nesse processo de monitoria, tá? E a gente está junto aí para auxiliar naquilo que for necessário. E Marcos, eu peço desculpa, mas eu acho essa nota muito feia, 45, aí eu não quero não. É por isso que eu fiz todo aquele discurso no início, né? Assim, eu não gosto de falar sobre o tema, mas eu também gosto de conhecer a regra, né? Então, eu espero que todo mundo consiga acima de 75, acima de 90, né? Mas, de fato, é importante saber como funciona, para que depois diga, poxa, mas eu não sabia e tal. Então, eu gosto de jogar sempre com a clareza ali, né? Isso. É bastante importante, dada a circunstância, né? Vai que eu não consigo É isso. lá um 90, um 80, mas estar ciente de até quando eu posso levar uma advertência, até onde eu estou numa situação mais ou menos tranquila, até onde eu estou numa situação realmente tranquila. Isso é bastante importante, sim, Marcos. Perfeito. E assim, vocês vão ter o resultado do processo de vocês, claro, se não houver atrasos e tudo mais, mas a expectativa é ali por volta de outubro, né? Que é dado o resultado final. É importante, na hora que sair o resultado, independente se ele é ruim, se ele é regular, né? Se ele é bom, a gente fica mais tranquilo. Mas é importante, e você bem sabe disso, né, Souza, de começar os trabalhos já para o ano que vem, tá? Então, eu tive um correspondente que, num determinado ano, ele tirou uma nota 7 no questionário. Você imagina, de 0 a 100 você tirar 7, né? E isso deixou ele muito incomodado. E, de fato, ele começou o trabalho já no final do ano mesmo, de maneira que no outro ano ele superou com folga a nota mínima ali de 75. Então, o importante encarar essa questão do questionário não só como exigência do autorregulação, mas como um termômetro de como está a sua empresa, né? Se você tirar uma nota baixa, significa que você precisa melhorar os processos e a governança da sua empresa. Então, mais do que uma exigência da autorregulação, aqui é quase que a Ernst Young, uma empresa reconhecida de auditoria, fazendo um diagnóstico e dizendo, apontando aonde que são as suas fragilidades, né? Então, usar isso como um estímulo, como um fator aí de reflexão e de trabalhar naqueles pontos que estão devendo, que não estão satisfatórios, tá? Porque isso certamente vai fazer a sua empresa mais forte e com mais chance de prosperar no mercado. Eu agradeço mais uma vez, Souza, aí o convite, a oportunidade, me coloco sempre à disposição e nessas 3 semanas que faltam aí para encerrar o processo, desejo aí boa sorte, sucesso aí na sala de guerra e que a gente veja um resultado muito bom, um resultado excelente aí ao final do processo. Bruna, Francine, umas considerações finais. Obrigada, tá, José, pelo convite. Acho que está todo mundo aí junto, que todo mundo consiga alcançar a melhor nota, né? Correr agora contra o tempo, né? E mostrar a qualidade que a gente tem nos nossos materiais. E, mais uma vez, obrigada pelo convite. Que agradeço. Obrigada, José, pelo convite. E lembrando os correspondentes que talvez não estejam ainda entendendo a importância disso, né? Porque semana passada até alguns nos procuraram, né, José, dizendo que não é tão trabalhoso assim, a gente ainda tem umas boas semanas pela frente, mas quem começou ali um pouquinho em maio está vendo o tamanho do trabalho que é para começar do zero, que muita gente começou do zero, como eu disse anteriormente, está tudo na cabeça e não no papel, né? Então, agora mais do que nunca, corro contra o tempo, porque a gente consegue sim alcançar uma boa nota, para não ficar ali na repescagem do ano que vem, né? E tá aqui o José, eu, para poder auxiliar vocês.
e boa sorte para todo mundo. Foi um prazer estar aqui, José. Muito obrigada pelo convite. Marcos, é só para finalizar, a gente ouviu uma frase dizendo o seguinte: o cara disse assim, ó, eu respondo esse questionário com as mãos nas costas. Então não é bem assim, né? E quando você Foi o que falou, falaram para gente. e quando Não, você falou que definitivamente. isso é uma preparação para o próximo ano, ó. Quem está chegando hoje, resolve-se o que tem que resolver hoje, mostra-se o que tem hoje na realidade, não inventa, não mascara, não precisa ficar com ansiedade, mas a gente vai fazer o melhor possível para mostrarmos o melhor, a foto de hoje, da melhor forma possível, mas já fica o alerta que cria-se uma lacuna enorme para a gente preencher durante todo o ano. É isso, Marcos. Então, entrou na consultoria, entrou na monitoria, vocês foram convidados, agora vocês serão, pelo menos pelos próximos 4 anos, se eu não me engano, né, Marcos? Assim, desse jeito, mas já estão dentro aí, não tem para onde correr mais. É isso. Hoje não há nenhum critério que tire alguém do processo, né? Tem até uma discussão se você repetidas vezes ali tiver uma nota acima de 90, mas isso tudo ainda está em discussão. Então, normalmente quem participa de um ano acaba sendo selecionado para o outro também. A gente espera também que haja uma evolução nesse tópico, mas por enquanto a regra que está dada é essa aí, e a gente tem que ficar atento aí todo ano. É claro que quem constrói uma fórmula de sucesso e consegue, dificilmente vai cair, porque já estruturou a empresa, né? Isso, Então os próximos anos exatamente. ficam muito mais fáceis, tá bom? Pronto, ok. Muito obrigado, Marcos. Tchau, Bom, tchau. obrigado, bom trabalho a todos aí. Um abraço a todos. Muito obrigado, até a próxima.